Olá! Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de Escola Bíblica. Nosso desejo é que seus dias sejam transformados pelo ensino das Escrituras. Quer conhecer mais sobre a igreja? Siga nosso Instagram, igrejafonte.cps. Vamos para a aula agora. Senhor amado, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que habita em nós, que tem cuidado de nós. Teu Espírito que nos dá consolo, Pai, nos dá encorajamento. Que esse período aqui seja um período, Pai, de quebrantamento, seja um período onde os nossos corações sejam amolecidos, estejam prontos para ouvir a Tua palavra, que nós como um todo, ó Pai, toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, ó Pai, que a gente possa Te servir aos outros. O Senhor deixe claro cada dia mais a nossa missão aqui. Essa é a nossa oração, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Eu ia colocar essa música, já testei antes, o som não ficou bom, então nós não vamos ter essa música. Só para nos situarmos, nós estamos falando de 4 encontros, né? Sendo que o primeiro, o paradoxo da solidão e da comunhão, foi semana passada. Esta, agora, a gente vai tratar do perigo do isolamento e a ilusão da autossuficiência. Não vamos ver isso logo de cara. Por quê? Porque não terminou o material do primeiro encontro, então a gente vai terminar o material do primeiro encontro e aí vamos para o segundo. Né? Esses são os 2 livros que já tinha comentado na aula passada e vou comentar novamente nos próximos encontros, porque é bem possível, é bem provável que o conteúdo que a gente vai estar trazendo aqui não tenha profundidade dos livros. Então, assim, olha, esse assunto estou sendo tocado, esse assunto o Senhor tem me transformado, eu quero continuar nisso. Então, em função disso, esses 2 livros vão dar uma profundidade, assim, muito maior do que o que a gente está conversando aqui, não há dúvida nenhuma sobre isso. Tá? Então, esse é do Thomas Merton e esse é do Dallas Willard. Tá? Bom, no primeiro encontro, quando a gente trabalhou o paradoxo da solidão e da comunhão, qual era a ideia, qual era o objetivo? O objetivo era introduzir a tensão entre solidão e comunhão na vida humana e explorar a necessidade de relacionamentos e qual é o papel da solitude na nossa vida. Há papel? Qual é esse papel? E aí, desses 4 pontos e tal, a gente parou exatamente aqui. Tá? Então, esse foi o nosso último slide no primeiro encontro, aonde é um texto que está no Evangelho de João, do Senhor Jesus, e ele deixando muito claro o seguinte, olha, nós somos parte de algo maior. Então, a leitura do texto vai nesse sentido. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, do verso 5 ao verso 7 de João 15, o que a gente tem é uma visão assim intensa de que se há alguma possibilidade da gente produzir algo que preste nesse mundo,
isso se consolidará apenas e tão somente se nós estivermos colados, enxertados, né, na videira, que é o Senhor Jesus. Tá? Então, qualquer outro tipo de pensamento, ele é ilusório. Ele não vai nos levar a nada. Bom, então, nós paramos aqui e o próximo ponto é esse aqui, que você vê que o professor trabalhou durante a semana e melhorou aquele quadro que ninguém conseguia ler. Tá? Então, é lógico que eu fiz uma coisa mais simples aqui, mas é o suficiente para eu ir para o próximo slide. Então, nós trabalhamos muito as dimensões dos relacionamentos. Já que a gente vai falar o tempo inteiro em relacionamentos, poxa, vamos dar adjetivos para os relacionamentos? Né? E aí a gente trouxe essa lista. Vamos deixar claro, como a gente fez na aula passada. Essa lista não é exaustiva, mas essa lista é uma lista suficiente para nos levar a uma reflexão que eu vou querer propor para vocês no próximo slide. Mas antes disso, vamos considerar esses 5 pontos, porque um ou outro, tipo Guilherme, que não teve aqui na aula passada, ele pediu uma revisão, então vamos fazer uma pequena revisão. Então, aqui é o seguinte, quando a gente está falando de relacionamentos, né, estes atributos, para qualquer tipo de relacionamento, eles são presentes. Então, o primeiro deles é quantidade. Né? Tem pessoas que têm muitos relacionamentos. Tem pessoas que têm poucos relacionamentos. Tem pessoas que têm relacionamentos em grande quantidade próximos. Tem outros que têm uma quantidade maior, mais distante. Mas isso é um outro atributo. Mas vamos pensar no contexto de quantidade primeiro. Depois, o contexto seguinte, profundidade. Então, os relacionamentos, eles têm profundidade. E como quase tudo na vida, se eu olhar muito para a quantidade, de alguma forma isso vai comprometer a profundidade. Então, não tem como. Eu falei assim, nossa, eu tenho 45 grandes amigos. Difícil isso acontecer. Agora, mesmo que isso aconteça, vamos dizer o seguinte, se você tem 4, ao invés de 45, é muito provável que a profundidade sua com esses 4 seja maior do que a dos 45. Né? Tem uma lógica nesse contexto. Então, vamos lá. Quantidade, profundidade. Aqui eu já procurei notar, olha, é o seguinte, muita quantidade, geralmente a coisa fica rasa. Pouca quantidade é bem provável que tenha uma profundidade maior. O terceiro ponto é frequência. Né? Nos nossos relacionamentos, todos eles têm uma frequência. A gente tem pessoas que a gente vai ver por circunstâncias outras uma vez no ano. Né? Olha, vai ser no Natal, vai ser no Ano Novo, vai ser porque a pessoa mora em outro país. Né? Então, a tendência é que a frequência está relacionado algumas vezes à distância. Não necessariamente, né? Mas a distância não deixa de ser uma barreira, né? Para que a frequência não seja tamanha. Embora a gente sabe hoje em dia que tem tecnologia, tem isso, tem aquilo e tal. Mas, enfim, frequência é algo interessante. E a gente sabe que frequência e profundidade geralmente caminham junto. Né? Se você é frequente, é provável que tenha mais profundidade. Né? Mas, de novo, tá vendo que eu estou cheio do é provável, é possível e tal? Por quê? Porque cada um é cada um. Então, assim, a ideia aqui não é criar regras, é só tentar levantar alguns pontos na cabeça de vocês. Se eu quiser aumentar a profundidade, talvez eu tenha que aumentar a frequência. Nossa, se eu quiser aumentar a frequência, talvez eu tenha que reduzir quantidade. Né? A coisa é complicada. Vocês já notaram que são equações complexas. Né?
E que é interessante que a maioria das vezes a gente não pensa. A gente vai vivendo a vida e vai indo, e vai indo, vai indo. E quando vê, dá um resultado, e você fala assim, mas por que deu esse resultado? Como você não refletiu, você não considerou, não pensou, não pediu ao Senhor discernimento, deu aquilo. Mas não necessariamente precisa ser assim. As coisas você pode refletir, pode considerar, né? E você começar a, vamos dizer assim, ajustar essas dimensões. Equalizar é joia, equalizar é um termo legal, né? Equalizar, tipo assim, agudo, grave, frequência, você vai até que você vai chegar no ponto que tem uma coisa muito engraçada, você nunca chega num ponto bom. Você chega num ponto bom durante um período. Se você não continuar equalizando, aquilo que era ponto bom fica ponto ruim. Então, o ponto é o seguinte, há uma dinâmica nisso que precisa ser compreendida, né? É simples explicar isso. Quando você se casa, né, e ainda não chegaram os filhos, tem uma dinâmica ali do casal e do casal com o mundo externo. Quando começam a chegar os filhos, definitivamente vai ter outra dinâmica. E a gente vai ter que compreender isso, né? Bom, quarto ponto é o aspecto... Só um ganchinho rápido que eu lembrei. Por favor. Para ajudar. Para não chegar no ponto daquela senhora que você contou de Bata Paz, que, pô, eu fiz, vou me isolar. Não adiantou nada. Mais ou menos isso, né? Não sei, interpretei assim. Então essa aí, eu tenho um slide, eu tenho 3 slides para isso que eu vou entrar no detalhe. É isso mesmo, mas nós vamos ter uma profundidade maior com relação a isso, tá? Mas é por aí sim. Quarto ponto, propósito, né? Então, assim, quando no relacionamento há um propósito claro e definido, né? E tende a ter profundidade, né? Propósito tende a trazer produtividade. Por quê? Porque assim, olha, vou ficar com o exemplo do casal. Temos um filho. Gente, um propósito já está dado. Esse menino não pode morrer. Entendeu? Então nós vamos trabalhar, numa primeira instância, para ele não morrer. Pô, é belo de um propósito, né? O casal, né? E isso vai mudar o aspecto do relacionamento seu com o seu marido ou seu com a sua esposa, né? Porque é um propósito claro. Uma gravidez começa a ter um propósito claro e definido. Mas pode ser tantas outras coisas, né? Pode ser um projeto do trabalho, e aí você tende a se relacionar com mais profundidade com aquelas pessoas do trabalho. Pode ser um projeto, enfim, pode ser N projetos, né? Porque no final das contas é engraçado, mas projeto e propósito, eles andam juntos, né? Quando você tem um propósito definido, é normal que você comece a refletir em cima daquele propósito e, a partir daí, encontre o quê? Uma lista de atividades para fazer, com prazos definidos, com custos definidos, por incrível que pareça, saiu o projeto. Então, é normal, né? Aliás, é até um identificador. Quando você tem um propósito e você não tem um projeto, é provável que você não está dando um valor adequado para o propósito, né? Tudo bem? E, por último deles, reciprocidade. E reciprocidade é aquilo que a gente tinha comentado. Olha, meu relacionamento com o Luiz, somos amigos. Mas pode ser que eu fale assim, não, mas peraí, o Luiz é o grande amigo da minha vida. E aí o Luiz olha e fala assim, não, o Pedro é um palmeirense, que eu brinco com ele, acho ele muito gente boa, mas ele está longe de ser o meu amigo, né? Então, reciprocidade é quando os dois não têm essa desarmonia, né? Mas o que a gente precisa entender é que boa parte dos nossos relacionamentos, talvez com algumas exceções, mas assim, às vezes a reciprocidade não é a mesma, né? E outra coisa, mas tem que ser, Pedro, olha, quando tem reciprocidade, tende a profundidade ser maior. Quando não tem, tende a ser mais raso. Então, assim, por alguma razão, eu fico pensando assim, quando o Senhor criou o mundo,
e falou assim, vou criar mais de uma pessoa, e veio o conceito desses atributos, eu acho que ele guardou uma fórmula extremamente complexa com ele, né? E, de alguma forma, essa fórmula complexa, ele começa a explicar essa fórmula nas escrituras. Então, eu tendo a olhar para as escrituras e assim, nossa, aqui, ó, aqui está aqui é essa variável, aqui é assim, aqui é assado e tal. Por outro lado, não tem um contexto de lei, né? Tem um contexto de graça, que volta e meia confunde tudo. Mas é assim a vida, tá? Bom, posto esses 5 pontos aqui, o que eu ia sugerir para vocês era uma avaliação. Tá? Então, eu coloquei aqui algumas redes de relacionamentos, de alguma forma eu procurei colocar uma hierarquia aqui, tá? Porque o que a gente precisa entender é o seguinte, né? O fato de nós pertencermos a uma família nuclear não significa que a gente acertou esses pontos. Então, a gente precisa olhar para cada um destes círculos aqui e ver o seguinte. A família nuclear, quem é, no meu caso? Fulano, Beltrano, Ciclano. Legal. Quais são as dimensões de relacionamento que você tem hoje com cada um desses? E a hora que você olhar, é possível que você identifique pontos a melhorar. Isso aqui não está legal. Mas você fala assim, mas como é que não está bom se a frequência é absurda? Eu durmo com ela, eu acordo com ela, com certeza tem profundidade. Aí você vai olhar e falar, não necessariamente. Então, a gente tem que entender que as coisas não são dadas. A gente precisa refletir sobre isso. E aí eu coloquei 4. Também não é exaustivo, mas botei a família nuclear, a família estendida, a igreja local, ao qual nós pertencemos, o ambiente de trabalho, né? O ponto é, aqui a proposta é, deixa eu ir lá para casa, pegar um caderno, uma caneta ali e puxar. A hora que você terminar isso, a tendência é que você vai falar assim, opa, eu preciso rever isso, rever aquilo, melhorar aquilo, manter isso assim, assado e tal. Então, isso é legal porque a sua vida pode, a partir daí, começar a ficar mais orientada para o outro do que orientada para você mesmo. Tá? Geralmente, quando a gente não faz isso e não se dedica a isso, o natural, que é da nossa natureza, é olhar muito para a gente e pouco para o outro. Então, esse estudo aqui, essa avaliação aqui, a ideia é que no final você vai ter enxergado mais o outro, né? E eventualmente fazendo uma série de correções de rota na sua própria vida. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá jóia. Então, vamos pegar um outro cara aqui, que ele fala umas coisas muito interessantes, a vida dele. Quantos de vocês conhecem esse cara aqui? Levantem a mão. Tá, então não é uma parte não conhece, tudo bem. Então deixa eu comentar aqui. Esse cara foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra. Quando ocorreu foi ocorrendo meio que devagar, mas assim, quando a coisa se complicou e a guerra ficou mais pesada, ele não estava na Alemanha, ele era um alemão. Ele olhou e falou assim, poxa vida, como é que eu vou voltar para a Alemanha? Como é que eu vou viver com os meus conterrâneos se eu não viver a realidade que eles estão vivendo agora? Então, ele estava num lugar extremamente seguro, se eu não me engano, na Inglaterra, e ele talvez deve ter sido um dos poucos que saiu da Inglaterra e foi para a Alemanha nazista para lutar contra o nazismo. Tá?
A história dele é maravilhosa. Tem filme. Então, quem quiser ver esse filme, clica nesse QR Code. Recomendo, né? E vocês vão ver alguém que o subtítulo é muito legal, assim, um agente da graça do Senhor diante do nazismo. O cara é top, né? E um dos livros que eu tenho um prazer absurdo, né, de ler chama-se O Custo do Discipulado, né, dele. Então, recomendo para todo mundo que fala assim, cara, isso é viver, né? É isso. Né? Mas voltando no Isso é Viver, né? Ele acabou morrendo alguns dias antes da rendição alemã num campo de concentração. Tá? Então, o final, a princípio, não é dos mais interessantes, assim como não foi dos mais interessantes para vários apóstolos do Senhor Jesus. Tá? Mas, enfim, posto tudo isso, vamos lá. Olha o que ele colocou aqui, que eu acho interessante para a nossa reflexão. Aquele que não consegue ficar sozinho, que tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em uma vida de comunidade, que tome cuidado ao ficar sozinho. Cada situação apresenta ciladas e riscos profundos. Aquele que deseja comunhão sem solitude, mergulha num vazio de palavras e sentimentos. E aquele que procura a solitude sem a comunhão, perece no abismo da vaidade. Então, eu acho esse texto muito legal. 2 pessoas querem comentar. Por favor. Que livro que tem essa coleção? Não sei dizer. Não sei dizer. Mas eu posso descobrir para você. Tá? Eu acho legal que esse cara é um dos exemplos mais claros de como que o sofrimento pode nutrir a alma. Tem um livro que eu estou lendo que é A Celebração da Disciplina, e é um dos caras mais citados, porque grande parte das obras dele são sobre você manter uma vida com Deus e manter uma comunhão constante, mesmo com tudo desmoronando ao seu lado. Esse cara é incrível. Seu nome? Maravilhoso isso que ele falou. E agora, eu posso contar uma historinha, então? É o seguinte, A Celebração da Disciplina foi um dos primeiros livros que eu li quando eu me converti. Mas aí eu tenho uma história para contar. Nossa, que legal que você falou isso. O que você falou, o conteúdo é próprio, mas eu nem vou falar do conteúdo porque eu não tenho o que acrescentar. O que eu vou falar é o seguinte, o autor desse livro se chama Richard Foster. Né? Esse Richard Foster, ele tinha como uns parâmetros da vida, umas referências na vida dele, alguns autores. E o Bonhoeffer era um desses caras. Né? Então, em outros livros dele, o Bonhoeffer aparece com alguma frequência. Mas aí eu vou contar uma coisa mais legal, quer dizer, tão legal quanto. O Richard Foster foi contemporâneo do Dallas Willard, que é do livro que eu coloquei. Então, no funeral do Dallas Willard, que eu acho que foi uns 6, 7 anos atrás, na celebração do funeral, o Richard Foster fala da amizade dele com o Dallas Willard. Gente, eu vou falar uma coisa. Põe o lenço do lado, aliás, põe a caixa inteirinha de lenço do lado, né? E ouçam isto. Está lá no YouTube. Você põe lá, funeral do Dallas Willard, Richard Foster. Com certeza vai aparecer. E aí vocês vão ver assim, cara, que coisa chique a amizade desses dois. Né? Uma coisa maravilhosa. Né? E aí, só para complementar, assim, é muito lindo como, assim, aquela nuvem de testemunhas, né, que volta e meia as escrituras comentam, né, eu fico olhando e falo assim, caramba, essas nuvens de testemunhas, elas têm camadas, né, aonde uma geração é o insumo para outra, que é para outra, que é para outra, e isso é muito lindo, né? Aí você fala, caramba, quer dizer, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, poxa, tô eu aqui, ou estamos nós aqui, né? Falando do Dallas Willard,
do Richard Foster, que são o Richard Foster não morreu, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, tem o Richard Foster, tem o Dallas Willard, quando vê tem o Bonhoeffer, e você vai puxando uma cadeia, e é linda, é como se fosse assim, uma construção de um prédio de vários andares, e as pessoas vão dando as suas contribuições ao longo das gerações, né? Isso é muito, eu não sei se não acham muito chique, eu acho isso muito chique. Fala, cara, que coisa bem bolada, né? Acho sensacional. Mas enfim, maravilha, vamos para frente. Aqui, depois, se vocês quiserem, clica lá. Eu não sei para que streaming que vai jogar vocês. Eu acho que é o Prime, mas não tenho certeza. Oi. O custo do discipulado. Tá bom? O nome do livro chama Vida em Comunhão. O título original, não vou saber pronunciar, tá? Mas exatamente no capítulo intitulado O Dia Sozinho. Então, o nome do livro do Dietrich. Legal. Pô, eu já estava perdido. Falei, meu Deus, o que ele está falando? Tá bom, ótimo. Vida em Comunhão. Joia? Legal. Muito obrigado. Bom, e aí, gente, é o seguinte. Vou vir para esse ponto aqui que eu queria discutir um pouco com vocês, né? Se vocês olharem no texto do Bonhoeffer, né, ele deixa com muita clareza o seguinte, olha, comunhão e solitude, as duas coisas devem existir na nossa vida. Há um tempo para que a gente fique sozinho, há um tempo para que a gente fique com outros. Não sei se está vindo à mente de vocês, mas aquele texto que eu peguei durante o ministério do Senhor, aonde até brinquei, né? Olha, o Senhor está em tour aqui, né? Aquela muvuca e tal, e ele saindo, né? Para estar a sós com o Senhor. E depois disso, volta para a tour, né? Então, a nossa vida, nesse sentido, o equilíbrio, a harmonia está nisso. Olha, nós vamos para a nossa tour pessoal, né? Mais simples, mais tímida, mais limitada e tal, mas a gente depois vai ter um tempo de solitude com o Senhor e depois a gente volta para a luta, né? Só que aí é o seguinte, eu precisaria trazer essa definição porque a gente não pode confundir as coisas, né? Solitude é uma coisa, isolamento é outra. O que é que tem de comum nas duas é que você está sozinho, né? E eu não sei se vocês se lembram que a gente falou assim, olha, pelo menos para a classe eu vou usar a palavra solidão, que pode ser solitude ou pode ser isolamento. Então, quando a gente olha para solitude e isolamento, é como se a gente estivesse adjetivando solidão, tá bom? Então, vamos para a parte que é aquela recomendada, né? Pelo Bonhoeffer, nesse caso aqui, e que a gente vê nas Escrituras. Ou seja, se o Senhor está fazendo, é bom, né? Que é solitude. Então, no contexto da solitude, quais são os... Como é que eu vou dizer aqui, né? A solitude empurra para onde? Né? Quando eu estou em solitude, para onde eu sou empurrado? Então, aqui a gente colocou 3 coisas, de novo, talvez tenham mais, mas essas me parecem suficientes, interioridade. O momento de solitude me empurra para dentro de mim. Quando a solitude empurra para dentro de mim, se eu der um tempo suficiente, é natural que eu comece um processo de reflexão. E se eu der um tempo ainda mais suficiente, é possível que eu me reoriente. É possível que eu seja renovado, que os meus propósitos sejam alinhados. Então, a solitude em si, eu não preciso defendê-la. Vocês estão vendo como é que ela é chique, né? Ela é muito chique. E o desprezo à solitude, né, vai nos causar o quê? Basicamente, andar
feito barata tonta por aí. Que por mais que a gente tenha boas intenções, continuaremos a ser baratas tontas com boas intenções. Mas o Senhor não quer que a gente seja baratas tontas com boas intenções. Né? A ideia é que a gente tenha uma clareza de propósito. Né? Tudo bem? Solitude? Vamos continuar com solitude aqui. No final das contas, o que acontece depois de momentos de solitude? Que seriam assim, ó, isso, tá? O que vem, né? Consequência, efeito e tudo mais, né? Descanso, uma sensibilidade maior para o que está acontecendo e motivação. É natural. Né? Descanso. Quando nós sabemos o nosso propósito, eu vou falar por mim agora, né? Pode ser que seja diferente para vocês, que é o seguinte: quando você ganha clareza de propósito, o descanso vem. Por quê? Porque você começa a saber o que você não precisa fazer. Isso é a coisa mais linda do mundo. Né? Assim, não é só o que você tem que fazer, é o que você não tem que fazer. Entende o que eu quero dizer? Olha, você não tem que controlar aquilo. Você não tem que carregar. Você não tem. Né? Oi? Alívio. Né? Por favor. Olha, então eu vou te falar. Eu vou te colocar na mesma categoria de Martinho Lutero. Mas não é para você ficar orgulhoso no final. Mas Martinho Lutero dizia assim, olha, não é com essa, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Se de repente alguém conseguir encontrar a frase, seria legal. Mas o que ele diz, olha, quanto mais atribulado, quanto maiores dificuldades eu tenho, mais tempo eu tenho que passar em oração. Né? Então, a leitura é muito clara. O bicho pegou. Corre para a oração, corre para a solitude. Né? Corre para o único que pode socorrer. Né? Então, é natural. Olha, sinto ansiedade, cara, a solitude está em quanto? Ah, Pedro, a solitude está em 5 minutos quando acorda. Doses de 20 minutos para começar. Enfim, não, estou brincando, mas assim, o ponto é, aumente, não tenha dúvida, não tem como isso não acontecer. Tá? Cris? Uma dica, o pastor Fernando Leite, ele deu uma aula agora em janeiro, dezembro, sobre devocional. E ele mostrou pra gente como ele faz a devocional dele, o tempo de solitude dele. E foi um ótimo exemplo, assim, muito legal. Então tá gravado, é só entrar lá na IBD e ligar. Beleza? Né? Se não baixar o seu nível de ansiedade, você vem falar comigo. Responsa, hein? Né? Mas vai baixar, você não tenha dúvida. Oi. Aí eu achei a frase, ó. Se hoje tenho muito trabalho a fazer, tanto mais tempo preciso dedicar à oração. Ô, Celeste, muito obrigado. Todo mundo ouviu? Não ouviram, Celeste. Então você levanta e fala para a pessoa. Não, vai lá rapidinho, ó. E você baixa rápido, fala rápido. Vamos ver. Se hoje tenho muito trabalho a fazer, tanto mais tempo preciso dedicar em oração. Martinho Lutero. Amém. Joia. Solitude. Vamos para isolamento. Tá? Então, no isolamento, o caldeirão ali que geralmente está presente no isolamento são esses 3 aqui. Primeiro, individualismo. Né? Eu estou assim,
voltado para dentro de mim, no sentido de as minhas necessidades, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos, né? Eu vivo, isso dá ansiedade. Oi? É diferente da interioridade, né? Na interioridade, no final você vai estar olhando para você, como é que eu vou servir o outro, né? No individualismo, você vai olhar para dentro de você, você está isolado, assim como você está em solitude, mas o que eu devo fazer para eu ficar mais rico, mais bonito, mais forte, mais isso, mais aquilo, né? O foco está dentro de você, né? Outra coisa que, falando no nosso momento de hoje em dia, né, excesso de tecnologia, né, geralmente é um sinal de isolamento. Né? Eu jogo toda noite até as 2 da manhã. Cara, se me tirar o celular em 3 horas, eu começo a ter crise de... Como é que é? Começo a tremer, né? Oi? Abstinência, crise de abstinência, enfim. Então, assim, excesso de tecnologia é um dos indícios de que você está cada vez mais isolado, né? E a hora que vieram essas danadas de redes sociais e redes de mensagens, elas são meio... Olha, eu vou te falar, elas são muito engraçadas, porque você não está sozinho. Porque você está dando um like num post de alguém que você tem a expectativa de que ele vai ver e vai lembrar de você e vai nananá. Então a lógica nas redes sociais e nas redes de mensagens é assim, como é que eu vou dizer? Ela não é tão clara. Eu vou dar um exemplo simples, né? Que eu falei isso, foi numa classe aí esses dias aí, que eu não me lembro mais qual foi. Mas que eu disse assim, olha, se você entra no Instagram e você só usa o Instagram para ver o que está acontecendo, ou quando muito você joga um coraçãozinho, né? Isso tem o contexto de isolamento. Agora, se você entrar no Instagram, escolher aquelas pessoas que fazem parte dos teus relacionamentos, né? E ali ela falou, olha, minha filha passou na faculdade, e sei lá, escreveu um texto. Pô, que legal, estou feliz por você, e tá, nananá. Você está vendo que já são coisas diferentes, né? Uma parece mais saudável, mais buscando um relacionamento, né? A outra parece assim, satisfazer a minha curiosidade, né? Então, é muito doido, porque é a mesma ferramenta, né? É o Instagram. E isso pode ser por WhatsApp, pode ser por uma série de coisas. Então, talvez, né, quando você tem excesso de tecnologia, é provável que você está usando a tecnologia de uma forma incorreta. Tá? Até porque, se você estiver encorajando todo mundo toda hora no Instagram, é o seguinte, não vai acontecer isso, gente. Você encoraja 3, 4, 5 e depois você tem que correr para a vida, entendeu? Porque aquilo consome tempo, né? Vai lá, Wesley. Então, vamos lá. Então, acabou de tocar o sinal. O Wesley é o nosso irmão, que a gente vai descobrir se ele é um Quaker, tipo assim, um mestre em solitude, ou se ele realmente está isolado do mundo, é um eremita, e a gente vai ajudá-lo a entrar nesse mundo aqui daqui. Tá? No intervalo, vamos pensar nisso e a gente vem com uma resposta. Tá, tá bom? Mas vamos para o intervalo agora, a gente já volta. Ô, gente, então voltando aqui, eu vou pegar o terceiro ponto aqui, porque o terceiro ponto, vocês vão ver assim,
pode ser que você vai ler e fale assim, nossa, Pedro, mas isso é óbvio. Mas aí eu vou mostrar para vocês que talvez não seja tão óbvio assim. Tá? Então, se falamos de individualismo, excesso de tecnologia, deixa eu falar sobre falta de espaços de convivência genuína. Então é o seguinte, se você pega a tua semana, uma semana típica, a pergunta que eu faria para você é o seguinte, em quantos espaços de convivência genuína você esteve? Essa palavra genuína é a sacada para eu dizer algumas coisas a mais aqui. Por exemplo, vou pegar nós aqui, tá? Você pode ir ao culto e o culto ser um espaço de convivência genuína, como pode ser simplesmente um espaço de convivência. O que eu quero dizer com isso? Simples. Entrei no culto, não falei com ninguém. O culto, por necessidades óbvias, ele não é interativo. Imagina se ele fosse, que confusão que não seria. Não cumprimentei o irmão, ou então eu falei assim, terminou, eu fui embora. O culto é um espaço de convivência, só que você não usou. O outro irmão foi, já chegou na entrada ali, fulano, beleza, vamos conversar, tá. Terminou, o cara não vai embora. Conversa com fulano, beltrano, ciclano, tal. Então, é engraçado, e por que eu digo que não é óbvio? Gente, é o mesmo culto. É o mesmo espaço que se ocupou durante um mesmo tempo. Só que um foi com uma proposta e o outro foi com uma outra proposta. Então, um se isolou, o outro buscou comunhão. Vale para tudo. Vale para essa classe aqui. As classes, e não é privilégio dessa, elas são montadas para interação. Elas são montadas assim. A ideia é, temos um número menor de pessoas, temos um conjunto de aulas, geralmente não é uma só, é 4, é 8 e tal, que vão ser as mesmas pessoas durante aquele mesmo período. Então, ela tem, por natureza, empurrar para que você tenha relacionamentos. Agora, pode acontecer o quê? Não, pode acontecer que vai entrar alguém aqui e não vai falar com ninguém e vai ficar o tempo todo e pode. É menos provável, porque, principalmente quando tem professor chato como eu, que a gente tem que estar junto. Tem que contribuir, tem que perguntar, tem que questionar, enfim. Mas vocês entendem isso? E a casa de vocês também pode acontecer isso. Olha, nós estamos dentro de casa, mas não há o espaço da convivência genuína. Por quê? Olha, fulano está sempre cuidando ali dos afazeres da casa, a outra está lá no home office, que só sai para comer alguma coisa quando dá fome. Então, é possível. Então, muito cuidado, porque a gente precisa entender o seguinte. A falta de espaço de convivência genuína está nos empurrando para o isolamento. Tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, resultados. Desgaste, sofrimento, depressão, um vazio existencial, Então, a gente sabe, o isolamento não leva à saúde, leva a problemas seríssimos. Então, era só isso que eu queria colocar, e entendam isso, e avaliem vocês mesmos, o seguinte, olha, estou com pouca solitude, aumenta a solitude. Poxa, isolamento é um negócio complicado.
eu tenho que trabalhar comunhão, né? Então, cada um vai olhar isso de uma forma, e a expectativa, não é só minha, mas do próprio Senhor, que exista esse equilíbrio entre comunhão e solitude. Bom, aqui, vamos lá. Deixa eu colocar isso. Aqui é um vídeo. Com que propósito que eu vou colocar? Com o propósito seguinte, eu queria dar uma dimensão mais real sobre o que é o isolamento, né? E as consequências dele. Aí eu encontrei nessa música do Arnaldo Antunes isso. Então eu vou compartilhar com vocês. Se eu cortar no meio, tudo bem? Né? Então tá. Mas o começo, que eu acho que é o principal, eu queria que vocês ouvissem. O volume está saindo só no seu Note. Está saindo só no meu Note? É. Vamos fazer o seguinte, não deu certo. Peraí. Eu posso cantar para vocês? Não. Vamos fazer o seguinte, eu melhoro da próxima. Olha que eu testei isso aqui, não sei por que razão. Ouçam depois vocês, tá? Se necessário for. Vamos para frente aqui, ó. O Dallas Willard, ele diz isso aqui, ó: a alma é formada na quietude diante de Deus, mas é testada e aperfeiçoada na vida em comunidade. Ele nos lembra que não crescemos sozinhos, precisamos do silêncio para ouvir a verdade e dos relacionamentos para viver a verdade. Aí, vocês se lembram desse slide? Né? Aí, quando eu estava montando, eu falei, puxa vida, dá para usar o mesmo slide, né? Mas dando um contexto complementar. Então, nesse slide aqui, a gente botou lá, olha, você tem a busca individual por Deus, é o momento teu a sós com Ele, e você tem convívio com outras pessoas. E a sua vida, ela orbita em cima disso aí. Por isso é uma órbita, ó. É o seguinte, ora eu estou buscando individualmente, ora eu estou convivendo com os outros. E é este equilíbrio que o Dallas Willard chama de maturidade espiritual. Se eu tenho um equilíbrio nisso, eu tenho uma maturidade espiritual. Né? Eu cresci, ou estou crescendo espiritualmente. E aí, olha só, o que ele diz? Ele diz assim, olha, quando você está na sua busca individual por Deus, é a oportunidade que você tem para ouvir a verdade. Ouvir a verdade. Né? Isso está intimamente ligado ao contexto do seguinte, olha, o teu momento a sós com Deus não é um momento a sós como seria de uma prática oriental de se esvaziar. Né? A nossa meditação, a meditação que o Senhor espera, né, é uma meditação que nos preencha e não nos esvazie. E nos preencha do quê? Da verdade do Senhor. Então, por isso que é muito comum, eu não sei, talvez a Cris possa complementar quando ela comentou do Fernando falando da devocional, a minha leitura é que deve ter ingredientes como o se aquietar,
deve ter ingredientes como o sossegar mesmo a gente, né? Mas com certeza vai ter o momento que do estudo, da reflexão, da oração, né? Essas disciplinas espirituais, elas vão estar sendo compostas de uma forma que, no final, você possa dizer assim, ouvi a verdade. Oi? Esse momento individual funcionando, você tem questionamentos, e aí você está com a palavra, você está buscando, e aí você está ouvindo a verdade através da palavra, sobre o questionamento que é feito interno. Vocês ouviram? Não ouviram. Edna, por favor. Eu disse que quando a gente está nesse momento da busca individual, através da palavra a gente é questionado internamente com as situações que a gente está vivendo. E se essas situações elas estão buscando realmente a Deus, ou a gente está se colocando num lugar e agindo de conforme a nossa vontade, não de acordo com o que a palavra diz. Amém? Amém. Então vamos lá, se na busca individual por Deus a ideia é ouvir a verdade, o convívio com os outros é viver a verdade. Então começa a ficar muito evidente o seguinte, olha, eu não me congrego, mas deixa eu falar uma coisa, eu estou numa relação muito legal com o Senhor. Entendeu? É uma mensagem quebrada, né? Volta um pouco daquilo que eu falei na aula passada, dizendo o seguinte, olha, todo atleta, ele treina e ele joga. O treino seria equivalente a ouvir a verdade. Mas deixa eu falar uma coisa, não tem atleta que... Não, eu só treino. Você já jogou? Não, nunca joguei. Aliás, eu vou dar um exemplo. Nossa, sensacional, aconteceu comigo. Quando nós nos casamos, eu e Glaucia, a gente passou um tempo fora do país, né? Naquela época, gente, eu vou falar uma coisa, eu tinha uma paixão por jogar bola absurda. Aonde tinha chance de jogar bola, olha, era só me chamar que eu ia, né? Aí fomos para os Estados Unidos, que não é conhecido como país da bola, né? E, nossa, aí eu tinha sábados de manhã, que tinha uma turma que se reunia numa universidade. Na verdade, eram as meninas que se reuniam, que o futebol feminino ali era muito forte. Mas aí tinha uns brazuca junto com os holandeses e tal, na época e tal, que compartilhavam com as meninas. Não vou entrar em detalhes, que tinha umas meninas que jogavam muito mais bola do que a gente, né? Então aquilo era um momento, assim, para mim, maravilhoso, né? Só que era só de sábado, eu queria um pouco mais. Aí alguém lá da empresa falou assim, olha, a empresa tem um clube de campo muito legal ali e tal, e que eles têm aulas de futebol. Eu falei, pô, é comigo mesmo, maravilha e tal. E era tipo assim, terminava o trabalho, você ia para o clube de campo, né? Tinha aula, tomava um banho, ia para casa, falou, oh, maravilha, é isso aí. Aí fui na primeira aula. Aí chegou na primeira aula, 30 pessoas mais ou menos e tal, aí tinha uma professora. Aí acho muito interessante, assim, ela era, nossa, americana, assim, branca, né? E aquele campo, eu não tinha ido até então no clube, assim, campo lindo, maravilhoso, nossa, é hoje mesmo, maravilha. Aí ela pegou, tava todo mundo lá, e falou assim, olha, vamos, então... Vamos conversar aqui. Podem sentar. Aí nós sentamos na grama, cheio de bola, uma bola mais linda que a outra, né? Aí ela falou assim, vou falar sobre os fundamentos do futebol. O futebol foi criado por fulano de tal, não sei o quê, piriri, taraná, taraná, né? Agora eu vou falar o passe. O que é o passe? O passe é diferente do lançamento, porque o passe é de um período entre tantos e tantos metros. O nananana. Aquilo foi me dando uma certa ansiedade, entendeu? Né? Aí quando vê,
Não, acabou a aula. Vamos então ao campo, né? E aí nós fomos para o campo. Aí ela separou, se eram 30, em 15, um aqui. Falou, hoje vamos fazer o passe. Então era um cara aqui, o outro aqui. Foi isso. Era isso. Aí, olha, acabamos. Vou te falar uma coisa, os gringos tá feliz da vida. Eles saíram assim, pô, é agora e tal, né? Foi no segundo. Gente, eu acredito que um dia ia jogar bola, mas eu não tive a paciência de ficar ali. Então, isso só para ilustrar o seguinte, nenhum atleta vira atleta para treinar. Ele vira atleta para jogar. Agora, todo jogador sabe da relevância do treino, né? Então, é a mesmíssima coisa. Você vai buscar individualmente pelo Senhor seu treino. Mas tem uma hora que chama uma coisa chamada vida. E na vida você joga a vida, né? É onde você vai viver e aplicar a verdade. Bom, e é lógico, né? Na medida que a gente tenha equilíbrio nisso, a maturidade espiritual da qual a gente está falando, ela vai produzir algumas coisas em você, né? Uma delas, paciência, humildade, um amor genuíno. Essas coisas vão vir, né? Então, o contexto é, se eu trabalhar um, trabalhar o outro, tiver uma harmonia, né? Eu vou estar em lugares que o Senhor gostaria que eu estivesse para ser transformado à imagem do Filho dele. Tudo bem? É aquilo que eu falei para vocês, né? E por último é o seguinte, né? Não há nenhuma possibilidade de que se nós trabalharmos a busca individual pelo Senhor, o convívio com os outros, que a gente não produza frutos, e muitos frutos. Não há. Isso, por outro lado, diz o seguinte: se eu não estou produzindo frutos, e muitos frutos, é provável que eu não esteja trabalhando da forma como eu deveria estar trabalhando a minha santificação. Tá? Aqui, gente, eu queria levá-los a considerar essas 3 perguntas, leva para vocês, né? Como é que eu saco se a coisa está equilibrada ou não? Então, botei 3 perguntas aqui. Como podemos identificar se estamos passando tempo suficiente em solitude? A resposta é simples, não é? Ao longo da semana, quanto tempo eu tenho a sós com o Senhor? Eu tenho todos os dias? Eu tenho por 10 minutos? Eu tenho por 30? Qual é o grau de profundidade que eu tenho tido nestes tempos com o Senhor? Segundo, como sabemos quando estamos negligenciando a comunhão com os outros? De repente eu posso dar uma olhada lá no meu WhatsApp e tal e... Fulano, queria tomar um café com você. Fulano, estou precisando da sua ajuda. Fulano, podia tentar para isso aqui. Enfim. Requisições que outras pessoas fazem, né, para nós estou atendendo ou estou sendo negligente? Isso eu começo a falar das óbvias, mas tem umas que não são óbvias, né? Gente,
vocês, com certeza acontece com vocês a mesma coisa que acontece comigo. Às vezes você encontra umas pessoas que o semblante está caído. Está caída, a pessoa está caidaça. Entendeu? O que você faz? Negligencia? Ou vai lá dar uma olhada e fala, como é que você está? Está tudo bem? Posso fazer alguma coisa? Terceiro aspecto, quais práticas podem nos ajudar a encontrar esse equilíbrio no dia a dia? A Cris comentou uma. Opa, peraí, vou dar uma olhada lá no vídeo do Fernando. Pô, gostei dessa estrutura aqui, cabe para mim. Você, na aula passada, disse, olha, a minha experiência assim, de manhã, cara, é top. Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vai ser dando Ctrl+C, Ctrl+V que você vai resolver esse assunto. Mas você pode receber dicas. Você fala, peraí, não, eu gosto disso. Isso aqui parece que funciona para mim. Né? Isso aqui pode ser assado. Eu vou fazer um plano. É o seguinte, já que eu não faço, eu, por conta própria, vou botar 5 minutos. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Eu vou começar com 5. Tá valendo, Pedro? Filho, 0 para 5 é quase que o infinito. Manda bala, vai 5. Ô, Pedro, mas no meu caso, é dirigindo o carro daqui para São Paulo. Dá? Filho, tudo dá. Só pensa antes. Pode ser um podcast, pode ser isso, pode ser um louvor, pode ser um tempo mesmo sem música nenhuma. Mas, cara, tá valendo. Né? O Senhor não... ao longo das Escrituras, você vai ver um monte de modelos. Né? Tá valendo. Mas se eu criar o meu? Cria, cara. O ponto é o seguinte, no final das contas, né, o que o Senhor está esperando é que você chegue a Ele de coração aberto e contrito. A forma, né, coração sincero, sempre. Acertou o coração, o resto. Relacionado a essa comunicação, é importante a gente ressaltar que não deve ter ruído, não deve ter uma interferência. E o que eu quero dizer com isso? A mesma coisa eu estou conversando com você, eu estou olhando para você, prestando atenção em você, eu falo, você me escuta, mas eu também devo te escutar, dar a devida atenção e não ficar olhando para o relógio, não ficar, sabe, com preocupações externas, deixar um pouco de lado para eu poder realmente conseguir te escutar e te compreender. Ótima colocação. Eu não vou dizer que isso é um senão, não. Tá? Mas o ponto é o seguinte. Talvez nas primeiras vezes você vai olhar para o relógio para ver se deu 5 minutos. Posso falar uma coisa? Olha, não tem problema. Não vai ficar bom. Mas o ponto é o seguinte, é melhor começar do que não começar. Né? É melhor ter algo do que não ter nada. Entendeu? Então, assim, e o ponto é o seguinte, gente, o ser humano é uma obra maravilhosa, o Senhor fez a gente é muito top, entendeu? Cara, o ser humano é um negócio sensacional, né? Agora, o ser humano com o Espírito de Deus, aí ele fica um bicho maravilhoso, uma coisa sensacional. Então, assim, a única coisa é dar o passo. É a única coisa, dar o passo. Né? Então, agora, assim como vai dar o passo para a solitude, dá o passo para a comunhão. Então, naquele contexto de busca do equilíbrio, talvez tenham perguntas do tipo assim, nessa última semana, quantos papos retos e profundos você teve com o povo, com as pessoas que você se relaciona? Conta isso. Olha, na verdade é o seguinte, não tive. Temos um problema. É muito provável que você não esteja ganhando em profundidade nos seus relacionamentos. Porque a profundidade exige você estar ouvindo. Aí volta tudo que você falou. Você ouvir, dá o tempo vai ter o tempo de você falar. Enfim, tem um diálogo profundo que te leva a reflexões, que te leva a considerar. Quantos desses teve? O último foi em 2015, quando a gente... Cara, é muito tempo. Não dá, não vai rolar desse jeito. Né?
nós precisamos, assim como as escrituras falam com relação da amizade, né, que o ferro afia o ferro. Né? Todo mundo sabe, quando o ferro afia o ferro, o que acontece? Sai faísca. Né? O atrito, né, é natural da profundidade. Então, outra pergunta que pode ser, que você pode fazer assim, com quantos eu arranquei o rabo? Olha, pode ser que isso seja uma coisa boa, viu? Né? Porque num processo de arranca-rabo ali, desde que não seja os dois voltados para os seus próprios interesses, né, mas para o interesse do outro, vai contar positivamente. Né? Então, assim, a paz de cemitério não é o que nós buscamos. Tá? Não, a gente não busca isso. Tá bom? Beleza. Agora eu tinha uma outra, essa é legal, mas também não... Eu vou acertar isso aí, viu, gente? Fiquem tranquilos que na próxima a gente acerta e põe. São 10h44. Então, nós chegamos no encontro 2. Olha que coisa boa. Né? Então, vamos agora considerar que é 9h30 da manhã e vamos começar aqui. Tá? E começar daqui. Mas antes de começar, é o seguinte. Até agora, tudo bem, gente? Tá valendo? Estamos ligando os pontinhos, tá tudo certo? Vocês estão relativamente quietos hoje se comparado à semana passada. Eu não estou dando espaço? Por favor. Nas perguntas anteriores, até depois eu repensei, porque eu queria que o meu esposo tivesse aqui, porque eu vou citar o nome dele, mas ele está trabalhando. É o seguinte, nessa voz, é uma coisa que às vezes a gente entra em atrito, nisso aí, talvez por minha ingenuidade, e talvez por ele gostar mais de se isolar, né, da solitude. Quando as pessoas se aproximam de você só para te usar, não para se relacionar. Tá aí uma pergunta complicada. No WhatsApp sempre... Vocês ouviram a pergunta? Todo mundo ouviu aí? Não, olha. Então é o seguinte, foi a Celeste, depois foi a Edna, agora eles não ouviram. Levante aí. Tá fora da área técnica? Falta? Opa, é aqui, né? Eu falo baixo. Eu quis dizer assim, em relação a essa pergunta, assim, quando que as pessoas, ele falando sobre o WhatsApp, você não responder. E eu tenho um problema com meu marido no seguinte, que às vezes eu sou ingênua demais. E muitas pessoas, quando mandam uma mensagem pra gente, não é porque ela está com saudade. Aí a gente sabe que ela vai te chamar para te usar, não para se relacionar. Aí começa com a intenção de um relacionamento e depois a gente chega naquilo que a gente já sabia. E é onde a gente entra em atrito, porque eu não nego, mas ele quer falar que a gente precisa, mas sempre assim, porque senão vão usar. E eu falo, a gente tem que ser fonte. E aí a gente entra em atrito, porque... Bom, vocês entenderam? A pergunta é, vocês já passaram por situações como essa? Levanta a mão. Tá bom, é um número bom de pessoas. Então, vamos lá. O que eu posso dizer com relação a isso? A primeira coisa é que eu entendo muito pouco desse assunto. A primeira coisa que eu vou te falar assim, olha, eu acho que esse é um assunto relevante, o meu conhecimento é muito fraco e as minhas tentativas foram, em boa parte, muito mal sucedidas. Você quer que eu continue falando ou vão parar? Eu posso falar do seguinte, o que eu posso falar aqui é o seguinte, de algumas tentativas que eu fiz e o resultado que deu. Mas aí eu começo a falar de algo que, assim, é só ideia. Vamos ficar nisso? Aí eu nem vou gastar muito tempo nisso. Vou pegar, para ficar mais claro, o seguinte, vou dar um exemplo.
de uma koinonia que nós tínhamos, que chegou um irmão, que ele falou assim, eu fui no Boldrini, visitar o Boldrini, e aí eu vi vários pais que estão ali para tratamento dos seus filhos com necessidades de comer, de vestir, disso, daquilo e tal. Que tal se nós, como koinonia, fôssemos lá e pegássemos 1, 2 ali para dar um apoio, né? A koinonia topou, né? Na outra semana, a gente já encontrou um senhor, né, Glau? Né? Que ele tinha vindo com a esposa, o filho estava sendo tratado, e aí a gente foi e falou, ó, legal, ó, vamos lá dar um apoio para ele. Aí esse cara foi lá e falou, o que você está precisando, mas assim, agora? O que ele falou? Sapato. Olha, eu preciso de um par de sapato, eu estou sem sapato. Beleza. Então, o que a gente vai? Vamos resolver o lance do sapato. Só que aí começamos a fazer de uma forma meio desestruturada, porque de alguma forma boa parte da gente conheceu o cara, né? E o cara, por alguma razão, não sacou que a gente era uma koinonia, né? Então, um ia visitar, ele falou assim, eu preciso de um sapato. Aí o segundo ia visitar, ele falou, eu preciso do sapato. Aí o outro precisa do sapato. Aí chegou na outra semana, ele já tinha recebido por volta de uns 10 pares de sapato, né? Então a sensação foi mais ou menos essa. Falou, o cara está enrolando a gente, né? E aí qual foi a postura? Vamos lá. Como a gente eram vários casais na koinonia, você pode imaginar, né? Tinha desde aquele que falou assim, salafrário, nós não vamos ajudar mais esse cara não. E vamos lá. Até uns que falam assim, olha, é o seguinte, a gente vai ter que chegar lá, abordá-lo e dizer assim, olha, a tua malandragem não vai nos ajudar a colaborar com você, né? E aí é o seguinte, todos nós somos latinos. Você acha que foi fácil encontrar aquela pessoa que ia ser direta e falar assim, olha, a tua malandragem não está nos ajudando? Quantos você acha que quis ir lá falar isso para ele? Com esse tom de voz calmo, assim, né? O outro lá tem, seu salafrado, me dá o sapato de volta, né? Esses a gente tinha vários desses. Tinha vários que falavam assim, não mexe com isso, não vamos complicar, acabou, né? Mas poucos eram aqueles que, assim, estavam dispostos a ir lá com uma certa candura, falaram assim, ó, desse jeito, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Vamos lá, não vou continuar a história porque ela é longa, mas o ponto é o seguinte, só para dizer o quê? A abordagem sincera a esse que você acredita que está abusando é um dos caminhos, viu? Que você precisa fazer com muito cuidado. Por quê? Gente, muitas coisas na vida a gente interpreta de forma errada. Agora, se essa é a tua interpretação e é o que está impedindo que aquele relacionamento vá em frente, né, é chegar numa boa e falar assim, olha, eu sinto que você está abusando. Por causa disso. Faz sentido o que eu estou falando? Né? Pode ser que... Entendeu? Então vai com calma, vai com amor, mas vai com firmeza. E aí que a porca torce o rabo. Nós somos latinos. Para nós fazermos isso, é muito mais difícil do que em outras sociedades. A gente teve uma filha nossa, que a gente até brinca até hoje, né? Que ela ficou um período na Alemanha, então ela começou a conviver com a turma da Cris, né? E era muito engraçado, porque teve um período que a gente foi para lá, né, Glau? Foi para lá e tal, né? E a Aki, que a gente quer muito bem, que recebeu a Anelisa e tal, foi um episódio que marcou a gente, né? A gente estava se aprontando, ia sair e tal, e a Aki estava lá e tal. E qual filha foi? A Giovana. A Giovana chegou lá e estava lá se aprontando no banheiro lá da casa, né? Aí ela falou assim, Aki, eu posso usar a sua escova? Ela
Falou, não. E ponto final, entendeu? Aí ficou aquele, né, escova de cabelo, não é de dente, né? Posso usar sua escova? E meio que ela já ia, sabe assim, posso usar, mas do tipo, a pergunta é quase que retórica. Ela falou, não. Né? Então, assim, eu acho lindo isso do alemão. Né? Porque as coisas ficam claras, ficam transparentes. Né? Talvez a gente possa mesclar o alemão com a nossa latinidade e encontrar uma coisa um pouco mais equilibrada. Então, não sei se respondi, né? Mas ajudou em alguma coisinha? Tá bom. Eliana. Eu queria complementar para ela, no caso, que entre o nosso sangue latino e o europeu, tem o ignorar. Porque a turma não deixa disso. Porque no nosso jeito de lidar, que a gente é mais no ferro e fogo, vamos dizer assim, tem que pensar 10 vezes para dar uma resposta, né, de acordo. Eu acho que o ignorar, o exagero, fazer de conta que não está entendendo, eu acho que ainda a pessoa tem que se situar e aí você consegue trabalhar numa situação. Porque eu já passei por isso e eu tenho ascendência espanhola e italiana, quer dizer, é na faca, né? O italiano é bem direto. Então eu tenho que parar, zerar, para respirar e pensar de novo, né? Porque na hora. Então eu acho que o gelo, entre aspas, a forma de lidar mais se omitir às vezes é mais prudente, porque dá tempo da coisa esfriar, dá tempo da coisa... Então vamos lá. Posso discordar? Não, eu estou falando da minha experiência por conta de já ter passado por essa situação e é difícil você chegar e falar, olha, você está tentando abusar, não é? Você não consegue fazer isso. Olha que coisa boa, a gente vai começar o encontro 2 no encontro 3. A mansidão precisa ser muito grande. Então deixa eu só colocar uma coisa e a gente encerra por aí, tá? Olha que coisa doida. Eu não concordo com a Eliana, mas o fato de eu não concordar com a Eliana é pelo seguinte aspecto. Isso que ela fala é provavelmente o que eu mais faço. Entendeu? Mas do auge dos 60 anos de idade, não me parece que seja por aí. Né? Aliás, quando você estava falando, me lembrou, eu não sei quantos de vocês gostam de música e tal, mas tem o Samuel Rosa do Skank, que ele foi num programa de entrevistas e tal com o Marcelo Taz lá, e aí lá pelas tantas e tal, estava falando do mineiro, que de alguma forma eu acho que todo mundo é um pouco de mineiro, né? Aí ele disse a seguinte frase, ele falou assim, o mineiro não briga, mas não faz as pazes. Então, eu acho que é esse que é o tipo do problema, entendeu? Você dá um gelo, você dá tudo, mas assim, você cria um ranço com a outra pessoa. Entendeu? Então, isso não é bom. Isso não é bom. Entendeu? Para terminar aqui é o seguinte, mais alemão na nossa vida, a gente vai ficar mais perto do Senhor. Tá? Mais sinceridade, mais objetividade, isso vai nos ajudar. Por favor. Tem um irmão que mora na Alemanha faz uns 30 anos. Cheguei lá, fui dar um abraço nele e ele não me abraçou direito. Muito frio, né? Escuta, você tá doido? Eu vim nessa distância, dei um abraço decente, né? Aí ele deu risada, ele deu um abraço, e gente parou na rua e ficou olhando, sabe? E ao mesmo tempo, ele fala assim, o seguinte, brasileiro, quando decide encontra algum amigo antigo, fala, a gente se vê na minha casa um dia desses. E não marca um dia de verdade, ou seja, é um relacionamento superficial. Ele falou, então eu prefiro o equilíbrio, do jeito que você falou. Que ao mesmo tempo que o alemão fala, escuta, eu tô com saudade de você, vamos tomar um café? Ele fala, atuando onde, que horas? O brasileiro que fala, tô com saudade de você, ele fala, então tchau. Então nós vamos terminar assim, ó. Vamos terminar desse jeito, ó. Mais brasileiro na Alemanha, mais Brasil na Alemanha e mais Alemanha no Brasil e visitem Pomerode. Vamos fazer assim? Tá bom? Gente, terminamos por hoje. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe ao longo da semana. Vejo vocês no Encontro 3, tá bom? Tchau, tchau.